capa de proteção para rádios Baofeng para os modelos compatíveis na lista, ou seja, eles têm os orifícios ideais que servem para esse tipo de rádio, ou seja, esse tipo de capa é uma capa de borracha que protege contra poeiras e arranhões para esse tipo específico de rádio, que tenha esse mesmo tipo de encaixe, ou seja, uma capa de borracha que é muito uma capa de borracha de silicone que é muito fácil para limpar, ou seja, você limpa com pano umedecido com água, ou seja, é uma capa de borracha para as rádios compatíveis na lista. Vale muito a pena ter esse tipo de capa porque ele protege contra poeiras e arranhões esse tipo do seu rádio. Ou seja, e para limpar é só limpar com pano umedecido com água. Agora nós iremos demonstrar como um rádio ilustrativo como é simples e fácil você fazer a instalação desse tipo de capa. Este é um rádio ilustrativo, ou seja, que ele encaixa esse tipo de capa. Ou seja, veja a parte frontal dele, veja a parte lateral, a parte da opção ali do botão de monitor, ou MON, da parte da lanterna e da parte do mini PTT, ou seja, monitor, ou seja, a parte dos botões, a parte frontal, a parte lateral onde fica a entrada do fone de ouvido, ou o cabo de programação, né, USB, ou a parte traseira ali, ó, que a parte liberada, que é a parte da presilha de cinto. Ele também tem a parte de baixo, em que mostra ali, ó, da parte da bateria, a parte de cima, né, a parte da antena, onde tem um buraco ali da parte de troca de frequência e a parte do botão liga e desliga e aumenta o volume. Então agora iremos demonstrar como retirar o clipe e fazer a instalação da capa. Essa é uma chave ilustrativa que nós temos para a retirada do parafuso, para retirar ali, ó, o clipe. Então você tem que tirar o parafuso para poder fazer o encaixe da capa. Então nós iremos retirar os parafusos para fazer o encaixe da capa de proteção para rádios Baofeng compatível na lista. E veja como é simples você realizar a instalação desse tipo de capa. Temos também que retirar a antena para facilitar a entrada ali da capa de proteção. Iremos manter a bateria. Então é o seguinte, esse é o tipo de capa compatível com esse tipo de rádio. Então, para instalar o processo é assim. Você deverá puxar, não utilizar a unha, não pode utilizar a unha esse tipo de capa. É uma capa de borracha ou silicone. Ou seja, ela é uma capa bastante justa, mas é a capa compatível com o rádio. Ou seja, essa capa tem um jeito certo para puxar. Tá? Aí você pega, começa a puxar a capa para fazer um encaixe sobre o rádio. Ou seja, você vai proteger o rádio contra poeiras e arranhões. Aí você vai puxando a capa para fazer o ajuste dela. Perceba que ela é uma capa de borracha e de silicone. É uma capa bastante flexível, bastante maleável. Pronto. Agora que você puxou e fez o encaixe perfeito da capa, perceba, ó. Pronto. Percebeu como é feito o encaixe? Pronto. Viu como ficou justo? A parte traseira, a parte da conexão de antena, da troca de frequência, do aumento, troca da antena, troca de frequência, do liga e desliga, a parte traseira do cabo de vídeo, do cabo de programação, né? A parte do cabo de programação, esse aí, ou fone de ouvido, também pode conectar ali no mesmo conector. Também trabalhamos com cabo de programação para esse tipo de rádio, que encaixa aí. O cabo de programação, o mini PTT também encaixa nesse tipo de conexão lá. Essa é a parte do PTT. Olha lá, essa parte de borracha ela fica protegida nesse rádio ilustrativo. Ó. A parte do LED, ó, a parte do conexão de antena, ó, indicador de LED também. Agora nós iremos fazer o seguinte, iremos fazer um encaixe da antena para ver como é um processo muito simplificado, que não atrapalha o rendimento da capa. E iremos instalar também o clipe de cinto. Então a gente vai pegar a chave, vai parafusar para fazer a instalação do clipe de cinto. O clipe de cinto ele tem você tem que fazer um pouquinho de pressão, porque como tem uma mola que ela pressiona para trás, ou seja, tentando expulsar
o parafuso. A gente vai fazer o aperto para fazer o encaixe ali da capa do clipe de cinto para ficar normal com a nossa capa de proteção para rádios Baofeng, compatível na lista, para esse modelo específico. Viu? Nós aí apertamos o parafuso, pronto. Ó, a capa já está acoplada, encaixada perfeitamente nesse tipo de rádio Baofeng. Ó, olha como fica a capa, a proteção dela. Ó, olha como fica preso o clipe de cinto. Fica legal, dá para utilizar. E o processo é esse. Esse é o processo de instalação. Mas fique atento a um detalhe. Quando você for carregar a bateria do rádio, você tem que puxar um pouco a capa e prender no clipe de cinto. Caso você não tenha o clipe de cinto, é só você puxar na altura correspondente para aparecer os contatos. Vamos simular a mão como carregador. Com o contato aparecendo, ele vai carregar o rádio. Ou seja, você puxou um pouco a capa para aparecer os contatos da bateria para carregar a bateria e vai funcionar no carregamento. Agora, se a capa tiver toda puxada desse jeito, assim, estiver toda puxada e não tiver aparecendo os contatos, ele não vai carregar a bateria porque os contatos não vão estar aparecendo. Se os contatos não vão estar aparecendo, não vai dar para carregar. Ou seja, você colocando no carregador de bateria e vai indicar que não tem bateria ali acoplada. Ele não vai reconhecer. Então, para você recarregar a bateria, você vai ter que puxar a capa até aparecer os níveis de contato, prender com o clipe de cinto, ou se não tiver o clipe de cinto, prender numa altura correspondente. Na altura correspondente ali, apareceu os contatos, coloca assim no carregador de pilha. Agora sim, ele vai carregar com a capa. Ele vai carregar assim com a capa de proteção. Agora, depois de carregou, é só você pegar, descer a capa e pronto. Puxa um pouco, né? Não com a unha, não pode puxar com a unha. Pronto. Aí, simples assim. O rádio está com a capa. Agora iremos demonstrar como você fazer uma pequena limpeza. Você pode utilizar um pano com água, mas tem que usar um pano macio. Olha como a capa reage com água. Você botou um pouco d'água ali, ó. Olha como é que fica. Ó. Ela fica assim, ó. Colocando um pouco d'água, ela reage assim, com líquido. É assim que a capa reage com líquido. Mas para você limpar ela, você tem que usar um pano umedecido com água. Ou seja, nada mais. É só um pano umedecido com água que você passa ali e limpa a poeiras que fica na capa. Às vezes é pelo, é o tipo de areia, algum tipo de poeirinha, você passa um pano úmido com água, pronto. E assim você faz a sua limpeza da sua capa. Ou seja, nessa parte aí, nós vendemos acessório para esse tipo de rádio, que é o mini PTT, nós vendemos cabo de programação, que encaixa naquele acessório. Aí, tá vendo? A capa de proteção fica assim, ó. Ela protege o PTT. Olha lá, o PTT fica ali protegido. Ou seja, dá para funcionar perfeitamente.